O estudo de hoje, irmãos, nós estamos aqui numa série que nos ajuda a entender um pouquinho o Friends Forever, que é um dos trabalhos mais especiais, um dos programas mais especiais do Ministério do Belém. Nós temos alguns programas na nossa igreja que são interessantes, são importantes, não é? Como a Escola Bíblica Dominical, nós temos o Caring Groups, é outro programa muito importante da nossa igreja. A Família Cristã é um programa importante da nossa igreja. Mas com certeza o carro-chefe da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a evangelização. E nós, enquanto igreja, enquanto Assembleia de Deus e Ministério do Belém, somos Igreja do Senhor Jesus Cristo e entendemos que o carro-chefe é a evangelização. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão da evangelização na perspectiva de como Deus enxerga isso, né? O estudo da semana passada, escrito pelo pastor Francis e ministrado pelo presbítero Raudinei, é Deus, o pecador e eu. E nessa semana nós vamos falar sobre o coração de Cristo em mim. Esse estudo foi escrito pelo pastor Jefferson Alves, que já dirigiu várias igrejas do Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos. Ele é filho do pastor Ailton José Alves, lá de Pernambuco, não é? É um grande pastor, um grande pregador da Palavra de Deus, e foi meu primeiro líder de jovens aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, quando eu cheguei há 20 anos atrás, né? Eu e ele somos bastante novos ainda, mas Deus já nos deu essa experiência de há 20 anos atrás, estávamos juntos no grupo de jovens ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, sempre quando a gente se encontra, ele tem sempre muito carinho comigo, porque ele fala assim: eu não acredito que hoje você é pastor. E eu também não acredito que hoje eu sou pastor, mas o Senhor acreditou em mim, usou a vida dele para ministrar na minha vida, e nós estamos aqui, porque o coração de Cristo estava na vida do pastor Jefferson, e o nosso Senhor tem colocado o seu coração na minha vida também. Então, amém. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, quando querem palavras de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É interessante essa leitura, irmãos, porque esse texto de Filipenses, esse texto da carta de Paulo à igreja de Filipos, é um hino, é uma música, não é? A igreja primitiva tinha alguns hinos no seu repertório e eles são cantados por Paulo em algumas cartas, eles são escritos por Paulo em algumas cartas. É interessante que Paulo faz bastante uso da poesia, tanto da época como principalmente da poesia sacra, para passar o seu conhecimento, não é? E é uma coisa interessante que a gente vai tratar desse assunto já, mas é muito interessante para mim isso aqui me chama muita atenção. Que um dos argumentos, das virtudes mais importantes da vida cristã é a humildade, não é? E foi uma das mais difíceis de ser assimilada pela igreja grega. Os gregos, na sua filosofia, principalmente a linha de raciocínio estoica, né, do estoicismo, não acreditava na humildade. Ela achava que ser humilde é coisa de escravo. Porque se você tem condição, se você é uma pessoa importante, se você tem posição na vida, você não tem que ser humilde. Humilde é pra gente que não tem poder, não é? Quem tem poder e acabou. E a pessoa não precisa de ficar se rebaixando, né, ao nível das outras pessoas, se ela está num nível mais alto. E a carta aos Filipenses, e Paulo vai tratar desse assunto bastante com os Filipenses, a respeito de como você se enxerga, ele repete isso, né, que ninguém veja a si mesmo como maior do que os outros, mas se considere menor do que todos os outros. Esse é um assunto recorrente porque era necessário, não é? E aqui o convite de Paulo é: se você quer ser uma pessoa grande na vida, se você quer ser uma pessoa de alta patente, tome o exemplo de quem mais alta patente tem: Jesus. Tem alguém de mais alta patente no universo do que Jesus? Não é? Jesus, no último sermão para os seus discípulos, no último encontro dos seus discípulos, falou assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Tem alguém mais poderoso do que Jesus no universo? Não tem. E aqui Paulo fala assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui já logo na introdução, o pastor Jefferson vai explicar para nós que aqui não é simplesmente imitar, não é? Mas é uma transformação interior. O verbo grego aqui, que é o pronein, significa ter o mesmo modo de pensar e sentir. Não é imitar, mas é participar da natureza. Não é simplesmente copiar, mas participar de quem ele é. Isso é muito maravilhoso, né? Porque como é que Jesus é?
não é? Como é que Jesus enxerga o meu irmão, que eu estou com raiva dele hoje? Como é que Jesus enxerga aquela pessoa que para mim é desprezível? Como é que Jesus enxerga ela? Como é que Jesus enxerga aquela pessoa que me ofendeu? Como é que ele enxergou os seus ofensores? Não é? Esse convite de Paulo de ter o coração como Cristo Jesus é o cerne do Friends Forever. Deixa eu dar uma coisa para você. Falar uma coisa para você que isso aqui impactou minha vida esses dias atrás e mexeu comigo. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Não é? Que você tem um desprezo enorme pela figura que ela é. Já pensou em convidar ela para a igreja? Para ser crente com você? Já passou pela sua cabeça que talvez a solução dela deixar de ser essa pessoa desprezível que ela é ela ser crente no Senhor Jesus? Cria coragem aí, crente, chamar ela para vir para a igreja e ser servo do Senhor Jesus Cristo? Não é? Ah, pastor, é difícil. Claro que é. Você acha que é fácil? Não é? Quer ser fácil, meu filho? Vai ser lá, vai ser guarda noturno. Ninguém vai te incomodar. Não é? De vez em quando aparece um ladrão, mas seja guarda noturno de um negócio que não é caro. Ninguém vai te incomodar. Não é? É difícil. Não é? Mas o convite é imitar de forma que o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, de enxergar a vida, seja a maneira do Senhor Jesus. Eu gosto de pensar nisso, que uma coisa que me encanta em Jesus é o comprometimento de Jesus, não é? Porque você tem compromisso, e às vezes as pessoas falam assim, na obra de Deus as pessoas não têm compromisso e tal. Meu problema não é o compromisso de alguém com a obra de Deus, não é? Nem o meu compromisso com a obra de Deus. Meu problema é o comprometimento. Porque o compromisso tem hora, tem lugar, tem assunto, não é? Todas as quartas-feiras, às 7h30, nós temos um compromisso. Nós nos reunimos aqui. Mas, por que tem gente que não veio? Porque tem compromisso que é mais importante. Por que tem gente que não ligou o Zoom hoje, nem para assistir e tá com a gente ao vivo? Porque tem compromisso que é mais importante. Agora, quando você está comprometido, é diferente. Né? Por quê? Porque o comprometimento não tem hora, não tem lugar, não tem horário. Eu, por exemplo, eu tenho esse anel aqui, ó. E esse anel aqui não é um anel de compromisso, é um anel de comprometimento. Quando eu coloco ele no meu dedo, qualquer outra pessoa que olha para mim sabe que eu estou comprometido com alguém. Que tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tem alguém junto comigo que recebe o ônus ou o bônus de tudo que eu faço. E a mesma coisa comigo, porque eu estou comprometido. Qualquer assunto que eu conversar, a Ana está envolvida. Não é? Mesmo que eu não queira envolver, ela está, porque eu estou comprometido com ela. E essa palavra comprometido no português, ela tem uma carga até às vezes negativa, não é? Por exemplo, olha, eu queria usar isso aqui, eu queria usar esse leite aqui, mas esse leite aqui já está comprometido, eu não posso usar mais. Por quê? Porque coalhou, não serve mais para fazer outra coisa. Ele já passou do ponto que eu podia usar ele para uma outra coisa. Pois é, você tem que entender, você como uma pessoa comprometida com Deus, já não dá para usar para outra coisa. Já não serve mais para outra coisa. Já não serve para outro Deus, já não serve para outra religião, já não serve para outra conduta de vida, você está comprometido. É como aquele pão que você já deu uma mordida, fala, não, esse pão já está comprometido, alguém já mordeu ele, já falta um pedaço. Pois é, você é isso aí. Não é comprometido. Agora, esse sentimento houve em Cristo Jesus. Porque o texto vai dizer que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ter a mesma forma de Deus. Essa palavra usurpação é difícil, não é? Agora, Nova Almeida atualizada, que eu ganhei de um amigo meu, não é? O texto dela, ela fala assim, olha, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não considerou a sua patente, a sua imagem, a sua igualdade, a sua essência de Deus, algo que não deveria ser comprometido pela salvação dos homens. Aí deixa eu abrir um espaço para você. Meu Deus do céu, como isso aqui agora é forte. Para mim é forte. Eu não estou falando para você que eu quero te emocionar, não. Para mim é difícil isso. Qual que é o seu nível de comprometimento com a salvação dos perdidos? Quanto lhe custa? Quanto lhe custa alcançar alguém para Jesus? Não é?
Tem gente que não perde um centavo, irmãos, para se comprometer com Deus. Não perde um trabalho, não perde uma ocasião, não perde um compromisso, não perde uma festa. Nada, a pessoa não compromete nada com Deus. E ela fala assim: Jesus, sou salvo no Senhor. E como se a salvação não tivesse custado nada. Não é? Eu já falei para você, já dei esse exemplo algumas vezes. Tem pessoas que quando seu telefone toca, você não pode deixar de atender. É verdade ou não? Porque você tem um comprometimento de gratidão com aquela pessoa. Mas quando Deus chama, por diversas vezes você não atende. Quando o telefone do céu toca na sua alma, não é? Quando aquele comichão na alma bate e morde as suas entranhas e te incomoda na alma, você... Deus me entende. Deus entende. Deus sabe. Olha, é que não é a minha praia. Olha, parece que não, se você olhar para assim, para a formação de Jesus, assim, no sentido de pessoa, não é? Não era a praia dele ser cordeiro, era a praia dele ser carpinteiro. Mas mesmo assim ele tomou o nosso lugar. Meus vezes ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Ele estava comprometido com Deus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nos chama a uma entrega sacrificial completa na sua frente. A vida no Espírito, a perspectiva que o apóstolo Paulo fala dessa eminente cristocência, né, de Deus, não é? Em nós, ela é também pelo Espírito que forma Cristo no nosso caráter, né? Assim, o viver no Espírito é particular e continuamente o processo de regeneração e maturidade espiritual. Você nunca, quando você começa a andar com Jesus, isso já deve ter passado com você, deve estar passando com você agora, porque está passando comigo. Se você começou a andar com Jesus, você nunca vai ficar satisfeito com a qualidade de Jesus que você está representando. Você nunca vai ficar satisfeito. Irmão, você pode virar um carola de igreja, né, como o pessoal diz lá no Brasil. Você pode estar no culto todo final de semana. Você pode ser aquela pessoa que tudo que você fala é de Jesus. Você nunca vai estar satisfeito com a qualidade de Jesus que você está representando. Por quê? Porque Jesus é sempre melhor. Jesus é sempre mais excelente do que aquilo que você está vivendo dele. E esse sentimento, ele é pelo Espírito que vai formando Cristo em nossa vida. Então, a primeira parte que a gente vai parar hoje é esse processo de ser moldado à imagem de Cristo, né? A formação de Cristo no crente é um processo contínuo e dinâmico. Se você quiser, o estudo está lá no nosso aplicativo, viu? Você consegue acessar lá no aplicativo, você tem lá currículo doutrinário, o estudo de lá do PDF está lá bonitinho para você poder acompanhar no seu telefone aí, tá bom? A formação de Cristo no crente é um processo contínuo e dinâmico, que acontece à medida que o cristão se rende à ação do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo declara que somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Essa obra interior é realizada pelo próprio Espírito, que atua em nosso interior como oleiro que forma o vaso. O grande teólogo Stanley Horton explica que o Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas trabalha de forma progressiva na conformação do caráter cristão. Ele quebra o orgulho, molda a vontade, testa a fé e, finalmente, preenche o coração com a natureza de Cristo. O Espírito Santo de Deus é aquela pessoa especialista em chamar a sua atenção e falar assim: vamos parecer mais com Jesus hoje do que a gente pareceu ontem? Vamos dar um passo à frente no nosso comprometimento com Deus do que a gente deu ontem? Olha, Jesus uma vez falou assim que o reino de Deus é como uma pérola, que um homem se encantou com ela e vendeu tudo para poder conquistá-la. Não é? Ele faz você trocar todos os seus valores para você alcançar. O reino de Deus faz você mudar aquilo que é importante. Agora, tem pessoas que têm isso muito rápido, porque até às vezes Deus tem pressa com ela. Agora, tem pessoas que demoram muitos anos para fazer isso. Agora, você nunca pode estar satisfeito
com a maneira como você tem conquistado essa pérola de muito valor. Ela vai trocar todos os seus valores. Ela vai fazer você olhar para a sua vida e para aquilo que é importante em você e vai fazer você considerar esterco, como Paulo falou. O negócio de Paulo era estudar. Paulo era um grande estudioso da palavra de Deus e da filosofia da época, né? Mas chegou um dado momento, ele falou assim, eu considerei tudo que eu tinha esterco pela excelência daquilo que eu conquistei em Cristo. Já pensou um cara que estudou a vida inteira, olhar para todos os seus diplomas e falar assim, rapaz, isso aí não presta. Bom é Jesus. Né? Bom, ele fala assim, maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, um que perdido, arrependido. Não é? Agora a graça tem de Jesus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim, não é? Que mudou a minha vida, que me trouxe essa progressão da pessoa de Jesus, não é? De conhecer Jesus cada vez mais. Dizia o Espírito Santo que não enche até que ele nos quebre. Ele entra cada vez mais que o vaso precisa, ele consegue mergulhar mais no Senhor nosso Deus. A gente reflete então nessas principais características do coração de Cristo e como ele deseja formar esse mesmo coração em cada um de nós. O coração amoroso de Cristo, então é a parte 2 aqui. A primeira característica do coração de Cristo é o amor. João no capítulo 13 resume essa verdade. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, quando fala de amor, irmãos, ele não fala de amor da boca para fora. Não é? Porque amor não é uma flor roxa que nasce do coração do trouxa. Né? Amor é uma atitude. Amor é uma maneira de viver. Amor é uma maneira de se sacrificar. Quando Jesus fala assim, olha, amai uns aos outros, muito bem. Porque é o seguinte, se ele ficasse aí, estava fácil. Por quê? Porque você tem o seu jeito de amar, eu tenho o meu jeito de amar. Amai uns aos outros. Aí ele fala assim, como eu vos amei. Aí ficou difícil. Porque como é que Jesus nos amou? Não é? Aí mais uma vez alguém podia entrar assim, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, mas ele resolve também. Ele fala assim, não há amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. Pronto. Ele não só disse o que fazer, ele deu um padrão como se faz e mostrou pelo exemplo. Ficou sem dúvida nenhuma de como é que Jesus ama, não é? João fala que lá em primeira epístola universal de João, no capítulo 4, versículo de número 19, ele fala que a gente tem condição de amar, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos condição de conhecer o que é o amor, de desfrutar do amor, porque em primeiro lugar nós somos absolutamente amados por Deus. Não é? Deus amou a gente com detalhe. Não é com insistência. Deus insistiu em amar. Deus estendeu o seu amor. Ele derramou o seu amor. Ele não manifestou o seu amor simplesmente como um conceito filosófico, não. Ele demonstrou na maneira de viver. Olha, não adianta. Nós vemos o evangelho que não derrama amor. Que não propõe amor. E olha, o amor, irmãos, ele não traz consigo nem o medo, nem a ofensa. Não se ama ofendido, se ama perdoando. Você só consegue amar perdoando. Você não consegue amar ofendido. Você pode ser ofendido enquanto ama, mas você não consegue amar ofendido. Não é? Você só consegue amar porque você perdoa. E Jesus perdoou, por isso que ele conseguiu amar até onde ele amou. Não é por isso que ele conseguiu ir até onde ele foi. O coração amoroso de Cristo sempre se inclinou para restaurar, não para destruir. A história da mulher adúltera em João 8 revela isso de forma perfeita. Eu estava conversando isso com o pastor Josué no caminho para a igreja aqui no domingo. Não é? Que a mulher adúltera, todo mundo concorda que o rapaz tinha que estar lá também. Cadê o homem? Não é? E aí nas nossas elucubrações, né, eu me atrevo a imaginar que talvez o homem que foi pego em ato de adultério junto com aquela mulher era filho de alguém ali.
Talvez até alguém importante. Talvez até um dos principais daqueles fariseus que estavam ali. Não é? Que quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, talvez aquele homem se lembrou. Que ele estava pecando quando ele não trouxe o homem também, porque o homem era filho dele. Que ele estava mentindo, que ele estava fazendo um falso testemunho ali. Apenas apresentando aquela mulher e foi embora. Por quê? Porque ninguém consegue amar ofendido. E ninguém consegue amar ofendendo. Não é? Ah, pastor, mas de vez em quando a gente tem que falar umas verdades para as pessoas porque a gente ama. Sim, mas a gente não consegue amar ofendendo. O amor não se faz ofendendo. Não é? Ele fala, eu falei essas verdades mesmo porque eu sou assim, né? Eu sou sincero. Isso não é sinceridade, isso é espontaneidade. E nem sempre é bom ser espontâneo. É sempre bom ser sincero. Só que para você ser sincero, às vezes você se prepara. Tem coisas que tem maneira de falar. Tem gente que não resolveu um assunto na vida dele hoje, até hoje, não resolveu questões na vida dele hoje, não é porque ele não trata do assunto, ele não fala do assunto, mas ele nunca decidiu amar a respeito daquele assunto. Através daquele assunto, através daquela situação. Derramar amor sobre aquilo ali. Fazer a parte daquela pessoa. Não é? Essa pessoa sempre fica olhando para o outro para fazer a parte, não faz a sua parte. Não vai atrás, não busca. Não tenta resolver. Fica esperando o outro. Não é? E aí não consegue fazer nada mesmo. Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, nos lembra que o escândalo do Evangelho não é o pecado das pessoas, mas a graça abundante. Não é? O que é escandaloso no Evangelho não é o tanto que as pessoas pecam, mas é o quanto Deus perdoa. O escandaloso do Evangelho, oh aleluia, o escandaloso do Evangelho não é o quanto longe as pessoas estão, mas é o quanto Jesus decidiu ir buscá-las. Não é o quanto complicado é para você sair da sua zona de conforto, para você pregar o Evangelho, mas é o quanto Deus saiu do lugar de conforto dele para buscar você. Isso que é escandaloso do Evangelho. Como é que Deus pode fazer isso? Como é que essa pessoa extraordinária que é Deus pode fazer isso aqui por mim, gastar tudo isso aqui para mim, por causa de mim? E às vezes o que falta é que as pessoas são condescendentes com isso. Elas vivem uma vida tão longe da realidade que Cristo a salvou, que ela não consegue ver a salvação dos outros. Vive na incredulidade. Ah, você gosta de Jesus, aí é uma mensagem bonita, não é? Às vezes alguém fala assim para mim, que vem aqui no nosso culto a primeira vez, ou então visita a gente de vez em quando aqui, a pessoa fala para mim, nossa, essas histórias que você conta é muito bonita. Nossa, que história bonita que você contou. Poxa vida, que história. E eu entendo o que ele está falando. Ele ficou emocionado com o que eu disse. E às vezes essa é a minha decepção. Eu não quero que você fique emocionado com o que eu disse. Eu quero que a pessoa que me inspirou a dizer o que eu disse entre na sua vida e mude a sua vida. E traga não somente inspiração para você, mas traga uma perspectiva nova para você viver para a glória do nome de Jesus, não é? A parte 3 do nosso estudo vai dizer que o coração de Cristo ele é humilde, não é? O parágrafo diz que o coração de Cristo nos capacita a perdoar, a acolher e servir. Assim, o desafio prático é amar como Cristo amou, por obrigação, não por obrigação, mas por natureza transformada. Amar quem não merece é um sinal que o Espírito está vencendo o ego em nós. E aí entra o coração humilde de Jesus. O segundo traço do coração de Cristo é a humildade, não é? E humildade, irmãos, eu aprendi há muitos anos atrás. Humildade não é você achar que você não é nada, né? Ah, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Isso não é humildade. Humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. Você quer saber como é que Cristo é humilde? Eu vou te explicar. Ele olha para os seus discípulos e fala assim, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Uau! Ele está sendo honesto a respeito de si mesmo, eu sou. Agora, se eu sendo senhor e mestre, lavo o pé de vocês, é porque vocês devem fazer isso uns pelos outros. Ou seja, o que ele está falando? Eu, por ser mestre e senhor, eu sei que é a minha posição fazer isso aqui. Eu sei que é a minha chamada fazer o que eu estou fazendo.
Não é que a minha posição, porque eu sou desse tamanho que eu sou, ou que eu tenho essa posição que eu tenho, essa hierarquia que eu tenho, que isso me delimita de servir, não. Quanto maior a posição, maior o serviço. É isso que ele ensinou, essa é a humildade. Ou seja, eu estou nessa posição não por mim, mas por aqueles que eu estou servindo. Olha que interessante. O hebreu antigo, não é? O trabalho que ele tinha, a profissão que ele tinha, era para servir as pessoas que estavam lá, na sua comunidade. Ele não era carpinteiro para fazer móvel de madeira para sua casa, não. Ele era carpinteiro para fazer móvel de madeira para as pessoas que moravam na sua comunidade. Em troca disso, tinha alguém que era criador de gado para que ele pudesse ser alimentado. A profissão era a maneira de servir as pessoas. E em troca do serviço, também ser servido. Então a humildade de Cristo, ela passa pelo serviço. Ele é humilde porque ele serve. Porque ele podia falar assim, eu vim aqui só para vocês me adorarem. Não, mas ele veio para servir. Essa é a humildade dele, não é? E aí, alguém pode falar assim, certa vez eu ouvi isso de uma pessoa. Eu já fiz tudo pela igreja. Eu já fiz tudo por essa igreja. Eu já tentei de tudo nessa igreja. Essa tal de ouviu ir, eu mandei para alguns irmãos em cima. Que isso entrou com uma flecha na minha alma de alegria, não é? Olha, você não consegue competir com Deus em abençoar não, viu? Você não consegue competir. You cannot beat God's giving. Você não consegue competir com Deus doando. Você esquece, né? Você nunca vai doar suficiente e falar assim, agora Deus, agora é com você, continua você, porque eu já... Você não vai conseguir. Não é? Você não vai conseguir falar assim, já eliminei aqui a minha quantidade de coisa que eu devia fazer. Esqueça. Que a humildade vai olhar para si e falar assim, olha, perto daquilo que ele deu, perto daquilo que ele fez, perto daquilo que ele doou. Pastor... Mas a gente tem que se cuidar, né? Eu não estou falando de saúde, cuidar de saúde, não estou falando de preservação, não é? Apesar de que ainda tem uma linha bem tênue aí, mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de entender que Deus te colocou aqui, te colocou nessa terra, nesse lugar, nesse âmbito, para que a sua vida multiplicasse vida. Para que você fosse um braço de expansão do reino e do nome do Senhor Jesus Cristo. A humildade de Cristo não era apenas uma virtude moral, mas uma disposição espiritual. Ele não veio para ser servido, mas para servir, ou seja, não era simplesmente mostrar que você era bom. Não uma disposição moral. Não, olha, porque tem gente que tem uma facilidade de contar as benfeitorias que faz. Não, porque você sabe, né? Não, eu cheguei lá e falei assim, não, e aí eu fiz isso, não, porque isso é assim, né? Alguém tem que fazer, não. É aproveitar a oportunidade e falar assim, que bom que eu estou aqui te servindo. Que bom que eu consegui fazer isso aqui com você. Obrigado, não, obrigado nada, rapaz, eu que agradeço você me dar a oportunidade para me servir. Eu estou feliz de estar aqui, de poder estender a mão, isso aqui é o prazer da minha alma, ver você abençoado. Não é? Não é para você depois falar assim, se não fosse eu. Se eu não tinha... mas pelo menos eu... Não! É querer ver o resultado do bem da vida da pessoa. Não é? É a alegria de você receber um telefonema e falar assim, pastor, tudo bem? Pastor, aquele negócio lá que a gente orou deu certo. Glória a Deus, que alegria. E às vezes você se alegrar por um negócio que ainda não aconteceu com você. Você ficar feliz pela bênção do irmão que você orou e você não tem ainda. Não é? A pessoa te liga, pastor, que bênção, chegou o green card aqui, glória a Deus, chorar de alegria pela vida da pessoa, porque você orou com ela sobre isso. E agora chegou a disposição de Cristo, de amar, ele exultou, a língua dele exultou de alegria. E falou assim, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor escondeu isso dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu o céu para eles verem, obrigado, Senhor. A disposição de Cristo de amar, de servir, e de ver o seu serviço ser multiplicado. Isso tem que entrar no seu coração e mexer com as suas entranhas. E mexer com a sua disposição de olhar para aquilo que há na obra de Deus para fazer e falar, Senhor, se o Senhor me chamou, é minha parte, eu vou fazer.
Eu vou abraçar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não é? Ainda que as preocupações sejam muitas, os problemas sejam complicados, a maneira de resolver seja complexa, eu não posso me omitir que a minha parte é minha. E Deus me chamou aqui para fazê-la. A humildade de Cristo de entender que Ele não podia delegar a cruz para ninguém. Vamos fazer o seguinte, Pedrão, ó, tem um projeto bom para você aí, meu amigo. Para você é o seguinte, Pedro, eu sei ressuscitar, não sei? Eu posso ressuscitar. Pedro, fazer o seguinte, você morre na cruz, no terceiro dia eu entro lá, te ressuscito, você já viu que deu certo com Lázaro, beleza? Pode ser? Vamos resolver assim? Porque aí, você sabe, né, Pedro, que se eu morro, como é que fica o pessoal? Não é? Eu tenho minhas obrigações. Mas ele falou, não, esse serviço não é para mais ninguém, não. Essa chamada não é para mais ninguém, não. Essa chamada é minha, eu sei que ela é minha. Não adianta eu ficar oferecendo valores, não é? Presença. Não adianta eu ficar oferecendo a minha mente, a minha disposição para que não, essa chamada é minha, quem tem que fazer isso sou eu. Eu sei a que Deus me chamou para fazer. Eu sei o convite de Deus para mim. Vai custar muito caro. Vai custar a gente virar a cara com você. Vai custar a gente achar ruim com você. Vai custar até mesmo dentro de casa as pessoas não te entenderem. Eu conto testemunho com muito cuidado e com muito amor, porque Deus me deu muita graça. Esse ano eu completo 16 anos de um feliz matrimônio, glória a Deus por isso. Dia 12 de dezembro é meu aniversário de 16 anos de casamento. Não é? É uma bênção. 3 filhos maravilhosos, uma esposa que me ama e que eu amo de coração. Mas quando eu comecei a fazer a obra de Deus, não é? Nem todo mundo em casa entendia. Quando eu entendi que Deus tinha me chamado, nem todo mundo em casa entendia. É no comum. Isso é absolutamente comum, não é? E uma vez eu fui falar com um amigo, falei assim, olha, escuta, como é que você fez lá na sua casa? Porque eu entendo, você tem uma esposa que o jeito dela é parecido com a minha e tal, né? E como é que você fez? Ele falou assim, meu amigo, que se custou o Espírito de Deus para me convencer da minha chamada, você acha que eu vou conseguir convencer minha esposa da dela? Se custou para mim crer que Deus tinha me chamado, o Espírito de Deus falar comigo, você acha que a minha voz vai fazer alguém crer? Agora, não troque o custo do Espírito Santo de te convencer da sua chamada, e o fato das pessoas não terem se convencido, como um aval para você não mergulhar naquilo que você tem que fazer. E de você não ir atrás. Tem gente que está parada por anos, que não progride na igreja, para nada. E pelo contrário, entrega a sua boca para cada murmuração que aparece. Entrega a sua intenção para cada murmuração que aparece. Porque não aceitou ainda que Deus falou assim, olha, eu não quero uma parte de vocês, eu quero tudo. Deus não aceita as nossas ofertas por pedaço. Ananias e Safira, eles não foram mortos pelo Espírito de Deus. Repeti, quem matou Ananias e Safira foi o Espírito Santo de Deus. Eles não foram fulminados por Deus, simplesmente porque venderam a metade da propriedade. É porque eles quiseram enganar Deus dizendo que estavam dando tudo, e Deus sabia que não era. Não adianta vir para a igreja e oferecer uma parte. Oferecer a aparência, oferecer a religião, não, é tudo. É a sua casa, é o seu pensamento, é a sua mente, é a sua língua, é a sua alma, é os seus relacionamentos em casa, é tudo. É tudo. Porque Jesus foi humilde, ele ofereceu tudo. A verdadeira humildade prática é reconhecer que tudo procede de Deus. Enxergar o coração antes das falhas, servir sem buscar reconhecimento e perdoar sem exigir justificativas. Para mim, quem oferece justificativa no perdão não perdoa. Quem fala assim, olha, tudo bem, me perdoa, mas você também não está perdoando. Ele está explicando porque ofendeu. Não, tudo bem, pode até ser que eu esteja errado. Tudo bem, me perdoa, porque pode ser... Não, você não está pedindo perdão. Esqueça, você está fazendo qualquer outra coisa. Quem pede perdão fala assim, me perdoa.
da intenção à atitude, eu errei. Ainda que a intenção pode ter nascido boa, a partir do momento que ela se tornou essa atitude, ela já está errada. Me perdoa. Pedir perdão. Não se explicar pelo perdão que se pede. Perdoar. Mesmo que a outra pessoa continue com a mesma intenção com você. Perdoar. Não é? Senhor, perdoa porque não sabem o que fazem. Se eles conseguissem enxergar o que eu consegui enxergar, não é porque eu sou melhor do que eles, é porque o Senhor teve misericórdia comigo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque o Senhor entrou na condição da minha vida e revelou aquilo que eu não podia ver. Outra característica da vida de Cristo que nós precisamos de ter é o coração obediente de Cristo. E quem é humilde é obediente. Quem é humilde aprende a obedecer. Irmão, a coisa mais gostosa que tem na vida, irmão, é ser obediente. E a coisa melhor que tem na vida, a mais fácil que tem na vida é lidar com gente obediente. Porque quem é obediente, irmão, não é que ele vai fazer o que você falou. Não tem nada a ver. Ele vai viver debaixo da mesma ordem que você recebeu. A ordem de Deus. Quando o coração é obediente, irmão, ele se entrega. Ele sabe. Ele sabe que Deus tem um plano melhor. O obediente, ele não se preocupa em obedecer quem deu a ordem. Não é? Lá no trabalho, quando vem aquela pessoa mais experiente, tem até aquelas pegadinhas de trabalho quando o novato entra, né? Aí o cara fala assim, escuta, pega uma pó de ferro lá não sei aonde e tal. E a pessoa vai até o lugar, tenta comprar pó de ferro em uma ferraria, o cara fala que não tem. Aí ele vai em outro, porque tá todo mundo combinado, né? Vai em outra e tal. Aí o cara chega de volta com aquela cara e todo mundo dá risada da cara dele. Foi comprar não sei o quê. O que você foi comprar? E fica dando risada. Sabe aquelas pegadinhas? Tá. Sabe por que a pessoa fez isso? Sabe por que ela foi atrás comprar aquilo que não existia? Porque ela foi obediente. Ela creu na experiência do outro. E o outro estava até brincando com ela, estava tirando um sarro dela. Deus não faz isso, irmão. Jesus foi obediente. Olha no que Jesus foi obediente, irmão. Filho, se entrega. Morre no lugar deles e eu vou te exaltar. Olha a obediência de Jesus. Uma das últimas palavras que Jesus deu em público foi para aqueles gregos que se aproximaram dele e falaram assim, olha, nós queremos falar com você. Eu já contei aqui algumas vezes, talvez os gregos queriam levar ele para a Grécia. Não, esse cara na Grécia vai fazer um sucesso, nós vamos fazer um podcast com ele, vai ser um negócio extraordinário, nós vamos vender milhões de dólares em curso, como ser profeta. 7 passos para a profecia, 7 passos para a cura, nós vamos fazer muito dinheiro. Jesus olha para eles, lembrando da promessa do Pai, e fala, olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Se eu não cumprir aquilo que está dito a meu respeito, ele fala, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Se eu não obedecer o script que Deus tem para mim, ainda que seja duro, ainda que me custe algo, eu não sou obediente. E aqui é outro lugar que essas pessoas patinam às vezes na casa de Deus, da desobediência. E não é desobediência moral, não é aquela que você comete um pecado, essa é muito grave também, mas não é essa que a gente está falando, é a desobediência da credulidade, de não crer que Deus vai fazer alguma coisa. É de desobedecer, de não dar um passo de fé, de não estender a mão, de não falar a palavra, de não crer na atitude que Deus vai fazer alguma coisa. Não é? Donald Staples observa que ser cheio do Espírito Santo é viver sob a direção contínua do Pai. Obedecer é render a própria vontade e dizer diariamente, Senhor, guia-me no teu caminho. É por isso que Agostinho fez umas orações mais pesadas para mim que eu já ouvi. Ele falou, Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua os meus planos. Você já pediu para Deus destruir sonho seu? Oh meu Deus, como Deus está falando com alguém aqui? Você já pediu para Deus destruir um sonho seu se não for de Deus? Senhor, destrói isso. Não deixa ficar pedra sobre pedra se não vier da tua parte. Você já teve coragem de fazer isso uma vez? Senhor, eu não quero nada que não venha de ti. Tem um texto em Provérbios que ele mexe
com essa ganância do homem moderno. Ele fala assim: Senhor, não me dá nem a riqueza nem a pobreza, me dá o pão com que eu estou acostumado. Para que eu não tendo muito, venha dizer: quem é o Senhor? Quem precisa de Deus? E para que eu não tenha pouco, venha roubar, cometer pecado e desonrar o teu nome. Me dá o pão com que eu estou acostumado. Jesus falou assim: se a gente tem com que pagar a nossa conta, cobrir a nossa cabeça, e a nossa mesa tem com que comer, ficar satisfeito com isso. É claro, irmãos, que Deus tem abundância para dar para a gente, e vários de nós já têm experimentado isso, e esse não é o problema. O problema é quando isso entra na frente da nossa obediência. Impede a gente de ser guiado por Deus, e começa a ser guiado por Mamon. Em outras palavras, quem guia é o dólar, quem guia é a posição, quem guia é o diploma, quem guia é a classe social, quem guia é o documento no país. Tudo guia a pessoa, menos o caminho de Deus, a vontade de Deus, a chamada de Deus. Olha, se Deus me permitir tiver isso que tiver no coração do nosso pastor da parte de Deus, eu espero Deus me dar mais 50 anos aqui com vocês. Eu fico aqui pro resto da minha vida servindo a Deus com vocês com muita alegria. Mas deixa eu fazer um convite para você. Que os próximos 50 anos da nossa vida seja 50 vezes mais obediente do que foi até hoje. Que os próximos 50 anos da nossa existência seja 50 vezes mais obediente a Cristo do que os primeiros 50 anos que talvez a gente já passou, os 20 anos que a gente já passou, os 30 anos que a gente já passou, os 15 anos que a gente já passou. Que a nossa obediência multiplique. Que a nossa vontade de ser guiada por Deus nos mínimos detalhes, como Cristo foi, multiplique. Que nós tenhamos mais cuidado em tentar buscar o que é o teu caminho, Senhor. E andar mais por fé e menos por vista. Essa missão só é possível quando permanecemos em Cristo. Não é? Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha só, toda vara que está em mim dá muito fruto. Quer frutificar na vida? Fique em Jesus. Obedece Jesus. Obedece Jesus não simplesmente mais uma vez naquilo que é a ordem moral, mas obedece Jesus no âmago, na essência da vida. No propósito pelo qual você está aqui. Vivendo, batendo as pestanas, andando e caminhando e falando com as pessoas. Olha, o Natal está chegando. Faltam literalmente 15 dias para o Natal. Olha a oportunidade que você tem de testemunhar de Jesus, de viver Jesus, de ter um novo nascimento na sua vida, de fazer com que Jesus nasça na vida das outras pessoas. Aí a pessoa vem assim e fala: não, mas eu gosto dessa igreja porque ela tem palavra. Por que ela tem palavra? Qual que é o objeto que tem feito com que a palavra tenha sido revelada? Ah, você vai dizer porque a gente é duro nos costumes? Não, é porque a gente é obediente à nossa chamada. A nossa chamada é para o ministério da palavra, está óbvio isso. Então por que nós vamos deixar a nossa chamada para abraçar a chamada de outro? A troco do quê? Do sucesso entre os homens? Pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância. Chega a ser ignorante da nossa parte. Acreditar que se nós trocarmos a nossa chamada por aquilo que nos chama a atenção, que isso tem algum benefício. Não é? Agora, seja duro com você mesmo. Como eu sou comigo mesmo. Quando eu critico a chamada que Deus me deu. Seja duro com você mesmo. Não espere a dureza aos seus comentários pessoais, privados, mas às vezes quase públicos. Não espere que a chamada de atenção venha por terceiro ou por alguém de fora. Seja o primeiro a chamar a atenção do seu coração, a desprezar a obediência da sua chamada. Seja o primeiro. Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Essa é a minha chamada.
Ele é o primeiro a falar assim, não, olha, ai de mim se eu não pregar. De chamar a atenção, para observar aquilo que é chamado de Deus para a vida dele. Obediência a Cristo da maneira como Cristo te chamou. Seja obediente. E se você está sendo desobediente, fazendo alguma coisa diferente, ou obrigado por alguém, seja a pessoa que for, incluindo a mim. Se você está sendo desobediente, mudando de chamada, está na hora de você rever. Se você está tentando agradar alguém. Agora, se é uma questão de preferência, ouça primeiro a chamada de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. O coração compassivo de Cristo. Nós estamos começando a terminar, nós estamos quase terminando na verdade. Né? Porque o tempo já foi, já 8h59. Eita, coisa boa. Glória a Deus, que estudo bom. Glória a Jesus. O coração compassivo de Cristo. A compaixão foi uma marca constante do ministério de Jesus. Vendo as multidões, tendo compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Essa passagem aqui é a passagem da multiplicação dos pães. Sabe, Jesus não se preocupou com o modelo e a liturgia de culto que ele tinha no lugar onde ele estava fazendo, não. Ele olhou para falar assim, o que essas pessoas precisam é de alguém que se importe com elas, que abrace elas, que entenda o sofrimento delas da maneira como elas são, da maneira como elas têm. Ah, Jesus, mas e se ela não quiser vestir a roupa? Isso aí é depois, e problema é dela se ela não quiser. A sua chamada é para ter compaixão. No modelo que Deus te chamou, vai ter compaixão. Eu nunca vi na Bíblia, e Jesus para entrar naquela cidade colocou uma roupa mais... Eu nunca vi isso. Jesus para entrar naquela, para falar com aquelas pessoas, mudou o corte de cabelo. Nunca vi isso. Não está na minha Bíblia isso. Por quê? Porque isso não é uma questão de discussão. Isso nem faz caso. A palavra de Deus não se interessa por isso. O que ela se interessa é pelo fato de Jesus ter olhado as multidões e sentiu compaixão delas. Sabe o que sentir compaixão? É se colocar no lugar da pessoa. E se fosse eu que estivesse indo para o inferno hoje? E se fosse eu que o meu futuro fosse o inferno amanhã? E aí? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? E se fosse o meu futuro viver eternamente num lago de fogo? O que eu faria? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? E se fosse eu que estivesse completamente ignorante, que veio um Deus do céu que me ama e que entregou seu filho para morrer no meu lugar? O que eu faria? Como é que seria eu se eu não tivesse recebido esse gozo da minha alma? Como é que eu estaria hoje? Como estaria meu casamento, os meus filhos? Se eu não tivesse a consciência do amor que Deus plantou no meu coração, como eu tenho hoje, onde estaria eu? Compaixão. Se colocar no lugar das pessoas, se colocar naquilo que as pessoas ainda não conseguiram nem ver e você já viu. Não é? Para a glória de Deus. A compaixão é ação, não é apenas observar o sofrimento, mas entrar na dor do outro e acompanhá-lo e aliviar a dor. O que eu posso fazer para aliviar a dor do meu irmão, mas principalmente aliviar a dor do pecador? Sabe, a gente às vezes olha as nossas necessidades e acha elas tão grandes, tão, sabe, ai meu Deus, a minha necessidade. E a necessidade de quem não conhece Jesus, meu irmão. E a necessidade dele. De quem nunca ouviu falar da palavra de Deus, de quem nunca ouviu falar que tem um Deus no céu que ama ele, e a necessidade dessa pessoa. O coração cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é barulho, mas caráter. Exatamente o cerne desse estudo. O propósito evangelístico do Friends Forever é parecer com Jesus, alcançando as vidas para Ele. Por isso que nós precisamos ser moldados à sua imagem. Isso me faz lembrar um testemunho muito bonito de um pregador, Sammy Dagar. Sammy Dagar era um pregador que o Dr. Ravi fala bastante a respeito dele. Sammy Dagar, ele era pastor no Líbano, não é? E certa vez lá no Líbano, ele estava voltando para casa e era uma época lá no Líbano, década de 80, final da década de 80 no Líbano, estava tendo muito ataque terrorista, bomba em tudo quanto é lugar em Beirute.
não é? E a maneira como servia a Deus no Líbano mudou muito, porque os muçulmanos tomaram conta, e o Líbano era bastante cristão até a metade do século XX, não é? Depois houve lá uma mudança muito grande, e os muçulmanos tomaram lá, o Hezbollah fez morada lá e mudou muita coisa. Mas o Dr. Samidega estava voltando um dia para casa, e naquele momento de muita contrição e tal, muito problema, muito medo, e ele viu uma mala do lado direito da avenida. Alguém esquecia uma mala na beira da estrada. E ele olhou para a mulher dele já entendeu, né, o que ele queria fazer, né? Queria parar para ver a mala. A hora que ele olhou assim para a mala e olhou para a esposa falou assim, ó, pode parar, hein? Nem vem, essa mala não é sua. Aí ele olhou para a esposa e falou assim, mas é de alguém, né, meu amor? Parou o carro, não abriu a mala, colocou a mala dentro do carro e foi para casa. Nem abriu a mala, colocou a mala dentro do carro e foi para casa. Alguém comentou assim, quando eu vi essa história a primeira vez, se fosse eu já nem entrava no carro mais. A esposa já saía do carro e não entrava mais. Mas ele foi para casa. Ele chegou em casa, ele abriu a mala. Quando ele abriu a mala, era uma mala cheia de dinheiro. Até a boca. Cheia de dinheiro, né? E aí ele pegou, abriu um zíper da mala na frente e achou um cartão. E alguém pode falar assim, olha como Deus é bom, né? Supriu a necessidade do pastor, não é verdade? Mas ele pegou aquele cartão e ligou para o número. E quando ele ligou para o número daquele cartão, ele falou assim, você perdeu alguma coisa? E a pessoa rapidamente respondeu, perdi sim, você achou? Eu falei assim, eu achei. Então eu estou indo aí na sua casa buscar. Aí o doutor Samidega falou assim, não, fica tranquilo. Se eu quisesse fazer alguma coisa, eu não tinha te ligado. Vem aqui amanhã cedo que você pega. Agora já deu a hora do carfil aí, do toque de recolher, você não pode vir mais aqui. No outro dia ele chegou em casa, o rapaz chegou na casa dele lá às 6 horas da manhã. Assim que o sol nasceu, eu já estava na casa do pastor Samidega. Aí o cara olhou a mala e tal, contou o dinheiro, estava tudo lá. O pastor Samidega não pegou um centavo. Aí ele falou assim, meu amigo, que benção que você, né, deixou esse dinheiro aí. O que você faz? Perguntou pro pastor, né? Aí o pastor falou assim, eu sou pastor. Ah, tá, você é pastor. Ah, tá certo, não tá bom. Tá certo. Tó, dá aqui um dinheiro para sua igreja, então uma oferta para sua igreja. Aí o pastor falou assim, não. Oferta é lá no culto. Se você quiser entregar oferta, você vai lá no culto entregar oferta. E aí aquele empresário tinha vendido uma empresa, estava saindo, mudando para fora do Líbano. E aquele era o dinheiro da venda. E por conta do que o pastor fez, ele concordou em ir no outro dia no culto. E ele foi. Ele foi no outro dia no culto. Entregou a oferta. E na hora da mensagem, o pastor Samidega falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aquele homem milionário entregou a sua vida para Jesus. Na semana que vem, ele trouxe os seus irmãos, 10 irmãos, uma família de 10 irmãos. E todos os seus irmãos aceitaram Jesus. E aquela família inteira passou a servir a Jesus. Alguns meses depois, o Dr. Sami foi indagado por aquele moço, por aquele jovem engenheiro. Falou assim, pastor, eu não consigo entender ainda. Por que o senhor não ficou com esse dinheiro? Não é? Por que o senhor não ficou com esse dinheiro? O senhor podia ter ficado com esse dinheiro, ninguém ia saber que o senhor ficou com esse dinheiro. Eu tinha perdido a mala, esquecido, ninguém nunca ia ficar. Descobri isso, por que o senhor fez isso? Ele falou assim, parece que você não entendeu ainda, né? Porque quando você me viu com aquela mala de dinheiro, você ficou preocupado, porque você achou que eu não tinha aquilo que você tinha, então eu ia querer o que era teu, não é? Mas na verdade era o contrário. Era você que não tinha o que eu tinha e eu queria lhe dar. Irmão, não tem nada no mundo que as pessoas têm, nada, absolutamente nada, que possa ser comparado com aquilo que você recebeu de Jesus. Se você entendesse o que Jesus lhe deu, e a pessoa que ele te ofereceu para ser, sabe? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, esse fulano aí é da família do fulano de tal. Esse aí é da família do fulano de tal. E a gente considera as pessoas, respeita, muda a maneira de conversar com as pessoas, dependendo de quem que ela é filha e com quem que ela é conectada. Você é filho de Deus. Não é? Não existe nada no mundo e nem ninguém de uma família mais alta do que a sua. E você foi convidado a
Seu pai é tão bom que ele falou assim, olha, traz para casa quem você quiser. Lembra quando você era pequeno? Isso acontecia muito em casa, quando a gente não tinha muita coisa, minha mãe falava assim para mim, olha, não traga ninguém aqui em casa. Nós não temos comida para dar para ninguém, nós não temos nada para dar para ninguém, não traga ninguém aqui em casa. Pois é, aqui é o contrário. Traga todo mundo aqui para casa. Nós temos comida em abundância, nós temos amor em abundância, nós temos graça em abundância. Traga todo mundo aqui para casa. Quem você vê aí na rua, traz aqui para casa. Traga todo mundo para casa e venha você também para casa. Não deixe nunca, irmãos, a oportunidade de estar diante de Deus na sua casa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus, a sua vida e te levante nesse Natal, nesses Friends Forever que a gente tem no próximo domingo, para ser um grande evangelista para a glória do nome de Jesus. Insista com as pessoas em serem crentes. Não insista as pessoas a virem à Assembleia de Deus. Não insista com as pessoas a virem ouvir uma mensagem minha ou de qualquer outro pastor na igreja. Não insista com as pessoas a virem ver o lugar onde você pratica a sua religião. Não, convide as pessoas a vir conhecer Jesus. Jesus vai mudar a vida delas. Jesus vai mudar o que elas pensam. Jesus vai levar elas a um novo nível de experiência na vida, que por último vai levar elas para o céu, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.